Então, vamos fazer a nossa prece. Nós não poderíamos deixar de lembrar de um grande companheiro nosso, que é o Isoldino. Interessante que sempre que nós temos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, lembrando que nós temos aqui companheiros do Eurípides e outras casas, né? Nosso lar, temos algumas participações aqui de outras cidades, não vou falar o nome de todas as casas não, desculpem, mas nós vamos fazer uma prece que ele gostava muito, Isoldino, e que nesse momento possamos estar envolvidos nessas vibrações de paz, e em seguida nós vamos passar para o Carlos. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz, na vida que me agasalha. Enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo o espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim. Nas bênçãos da compaixão, guarda-me em teu coração de paz e amor sem fim. Então, nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Carlos, lembrando aqui que o Carlos Campetti, ele está hoje na vice-presidência da unificação da Federação Espírita Brasileira, colaborador nosso nas atividades que nós realizamos aqui em Santa Luzia, e estamos muito felizes da sua participação. Carlos, a palavra é sua. Muita paz. Obrigado, Wagner. Saudações fraternas a todos. Satisfação imensa estarmos juntos, especialmente para tratar assuntos do Evangelho à luz do Espiritismo. E no dia de hoje, para tratar esse tema, os evangelistas. O assunto está inserido dentro do contexto do Evangelho Rede Vivo, que é o primeiro programa da nova era. Nós estamos adentrando o período da regeneração da humanidade e o Evangelho Rede Vivo é o primeiro programa que surge já nessa entrada da nova era. E é um programa que vem trazer uma proposta que nos auxilia muito no processo do estudo do Espiritismo. Porque, finalmente, depois do amadurecimento do movimento espírita e de nós mesmos como espíritas, nós estamos chegando a essa metodologia, que é uma metodologia especificamente espírita, e que vai ter ou provocar influências muito positivas em todos os estudos que nós realizamos na Casa Espírita. Só fazendo um retrospecto, o Evangelho Rede Vivo surge neste momento como uma consequência dos estudos anteriores. Nós costumamos dizer que se o Evangelho Rede Vivo tivesse sido proposto na época do ESD, ele teria abortado. Primeiro, nós nem tínhamos maturidade como movimento espírita, como mesmo organizadores dos processos de estudo, para fazer uma proposta dessas. Nós precisávamos passar pelas experiências anteriores. E cada etapa foi um progresso nesse aspecto, porque Allan Kardec, como pedagogo, ele codificou a doutrina espírita dentro de um procedimento pedagógico didático para facilitar o entendimento da proposta da mensagem do Cristo para todos nós, mas dentro das condições que nós tínhamos na época. Nós dizemos assim, se ele tivesse proposto aos espíritas fazerem o que ele fazia, porque ele fazia isso, tanto é que a gente, quando vai compulsar a obra da codificação espírita, nós encontramos citações do Antigo e do Novo Testamento. Então, Allan Kardec, o Hipólito Leão Denis Arrivai, conhecia muito bem o Antigo e o Novo Testamento. Conhecia os dois muito bem. E se ele tivesse proposto aos espíritas, olha, vamos compulsar diretamente, que fosse só o Novo Testamento, não precisava nem citar toda a Bíblia, nós teríamos hoje um espiritismo ortodoxo, todo cheio de rituais, de
Ainda, Kardec não tendo recomendado isso, ainda enfrentamos dificuldades com alguns companheiros que não entendem a proposta espírita e chamam de espiritismo a prática que eles estão fazendo que não tem nada a ver com o espiritismo. Então, é muito interessante a gente observar que Allan Kardec, quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele iniciou um processo que vai se aprofundando à medida em que nós vamos amadurecendo, que é o processo da extração do espírito, do entendimento em espírito e verdade, da mensagem do Cristo, superando a interpretação primária, que é a interpretação ao pé da letra. Então, naquele tempo nós não tínhamos essa condição. Nós teríamos interpretado os textos do Evangelho conforme os nossos preconceitos, os prejuízos que a gente tinha incorporado em relação às questões religiosas, dogmáticas da religião, das liturgias, essa coiseira toda. E eu coloco um exemplo. Tanto é assim que quando eu nasci, a família tinha acabado de entrar para o espiritismo, começava a estudar o espiritismo ou não, começava a frequentar uma instituição espírita. Estudar não era hábito, né, naquela época. Então começou a frequentar um centro espírita que tinha sido criado por católicos. Recém-fundado o centro espírita, então eu fui o primeiro neto da família e naturalmente me levaram para o centro e me batizaram lá. Então o centro espírita fazia na época batismo, casamento, porque vinha com as práticas da igreja, naturalmente, né? Eram todos católicos. Mas aí começaram a estudar o espiritismo. E os próprios dirigentes, quando começaram a estudar o espiritismo, viram que não era uma prática espírita. Então abandonaram e logo em seguida já deixaram de fazer batismo. Eu peguei justamente um momentinho. Isso a gente está colocando para ilustrar o que acontecia naquela época e a dificuldade para chegar onde nós estamos hoje. E o quanto nós hoje temos que valorizar essa iniciativa e essa oportunidade que nós temos. Então, os espíritos ficaram insistindo para que nós criássemos ou estudássemos o espiritismo nos centros espíritas, porque naquela época a gente fazia o quê? Reunião pública, de palestra e reunião mediúnica. E reunião mediúnica muitas vezes pública, aberta para todo mundo. Então era realmente bastante complicado, né? Bom, com o tempo o centro espírita foi entendendo, os dirigentes foram compreendendo que a prática mediúnica tinha que ser privada, não pública, e que a casa espírita precisava ir além da palestra pública. Bem, os espíritos insistiram, nós fomos resistindo, e eles então, para vencer a barreira, fizeram a sugestão de que se criasse um método de evangelização para criança e jovem. As crianças e jovens são mais maleáveis, os envolvidos no processo também mais flexíveis, e surgiu então o primeiro estudo sistemático do espiritismo, que foi a Evangelização Espírita Infanto-Juvenil, cuja campanha foi lançada pelo Conselho Federativo Nacional em 1977. Em 1978 foi transformada em campanha permanente de evangelização espírita infanto-juvenil. Alguns anos depois, aqui já naquela época dos anos 70, se iniciou a experiência também do que seria conhecido mais tarde como Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, um programa para os adultos. Mas levou tempo para os testes irem acontecendo, os espíritos sugeriram e foi implantado um piloto no sul do Brasil, como da evangelização também tinha sido feita, e depois sugerido ao Conselho Federativo Nacional uma campanha. Em 1983 surge então a campanha do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E hoje nós podemos falar em movimento espírita em antes e depois da evangelização e do ESD. Com o tempo vão surgindo outros estudos. Havia um programa inicial de estudo da mediunidade chamado COIM, que na própria FEB a gente utilizava. E mais tarde, então, foram surgindo outros estudos da mediunidade, a própria FEB lançou um programa de estudo, depois foi reformulado, já passou por outras reformulações, e também com o tempo o movimento espírita começou a reclamar que o ESD era muito grande, 4 anos estudando, é muito. E aí a gente realmente precisa ter paciência nessas horas e compreender os companheiros, né? Porque
A gente precisa contar também com aqueles missionários que aqui vêm, ou trabalhadores dedicados, né? Se não quisermos dizer missionários, que missão é uma coisa muito específica, mas em todo caso, eu acho que a do ESD é uma missão realmente, mas vamos lá. Cecília Rocha, na época que estavam propondo a redução do ESD para 2 anos, ela, depois de muita insistência do pessoal, ela disse para Marta Antunes, que na época estava trabalhando com esses programas, Marta, eu vou concordar com a redução, desde que não se perca o conteúdo. Então, se fez um processo de redução do ESD para 2 anos e criou-se o EAD. Então, hoje, né, naquela época se reclamava de estudar 4 anos. Hoje o pessoal faz 2 de ESD e tem 5, praticamente, do EAD. Então, aumentou o tempo de estudo e ninguém está reclamando mais. E aí ainda surgem outros programas, tem o da mediunidade, né? Que o pessoal também reclamou que estava muito grande, que não sei o quê, para fazer redução. E aí nós temos prejuízo na redução, pode ter certeza disso. Então, o movimento já estava mais maduro depois de todas essas experiências. Surgiu também o NEP durante, né, um período, e aí surgiu um projeto também do estudo reflexivo em Mato Grosso. Tudo isso foi contribuindo, foi colaborando, mas logo no comecinho, startando, né, começando esse processo aí todo, surgiu nos anos 70, mais propriamente em 1972, a campanha Comece pelo Começo, lançado pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Em 1975, a campanha já estava extrapolando o Estado. Mais tarde, a campanha foi proposta para o CFN, e o Conselho Federativo Nacional encampou a proposta, espalhou pelo Brasil a ideia do Comece pelo Começo, para as pessoas iniciarem o estudo pela obra básica. E aí, mais tarde, o CFN colocou nas mãos da área de estudo do Espiritismo a condução da campanha. E com isso, em parceria com o Conselho Espírita Internacional, nós levamos a campanha para o exterior. Hoje, a campanha Comece pelo Começo está em espanhol, em italiano, alguma coisa, nós temos em alemão e está se espalhando pelo mundo em vários idiomas. Então, quando o movimento já estava maduro, vai surgir essa metodologia do Evangelho Redivivo que vocês estão aprendendo, e que o livro 1, onde está inserido esse tema, os evangelistas, ele trata dessa metodologia. Muita gente fica doido porque quer estudar direto Mateus. Ah, puxa vida, mas a gente não estudava, vamos logo estudar Mateus. Aí vai lá para Mateus e começa a ler. Não sabe o que fazer com aquilo. E não avança, não cresce, porque não entendeu a metodologia. Então é importantíssimo que tanto facilitadores, e vejo que a gente não chama mais nem professor, nem monitor, é facilitador. Um dia um companheiro disse para nós assim, vocês ficam mudando os termos aí como se estivesse fazendo uma grande coisa. Aí disse assim para ele, meu amigo, a gente muda os termos quando os termos anteriores não atendem mais aquilo que nós estamos fazendo. Os termos não surgem antes, eles surgem depois. Então, hoje, nós não estamos mais nem agindo como professor e nem monitorando o processo. Nós estamos facilitando processos. Então, o nosso trabalho é de facilitador, para que todos participem do processo. E é uma construção coletiva. A academia também tem um processo de construção coletiva, e também usa dialógica, ou aquilo que a gente chama não é de o estudo pelo diálogo, né? Também utiliza, mas nós, no movimento espírita, utilizamos de maneira diferente. Nós não estamos com o compromisso de utilizar as metodologias da academia, o espiritismo tem metodologia própria. Por isso é importante que todos, facilitadores, façam preparação para ser facilitador, e normalmente é uma preparação que leva uma manhã, 3, 4 horas de manhã, e tem uma noção, mas isso não é suficiente.
Daí nós criamos a metodologia da pessoa fazer a sua continuidade de preparação em trabalho já. Entra para participar do livro 1, faz o livro 1 junto com todo mundo, e aqueles que vão se destacando, que têm interesse, então podem fazer esse curso rápido, e daí começa a fazer o acompanhamento dos facilitadores que já estão trabalhando. Normalmente, com o ESG, na própria evangelização, nós temos o hábito no EAD de trabalhar com 2 facilitadores. No Evangelho Rede Viva, nós estamos vendo a efetividade de trabalhar com 4. 6. Na mesma turma? Sim, na mesma turma. E, inclusive 8. Nós temos turmas funcionando com 8 facilitadores. Puxa vida, mas isso aí é porque esse é um método participativo, não é um método professoral. Ninguém vem para ensinar os outros. Nós nos encontramos para aprender juntos. Então, essa metodologia, ela não pode ser pessoalizada. Ah, eu vou no dia que for o fulano que vai fazer, porque eu gosto do fulano. Não entendeu nada. Ainda está apegado às pessoas e não apegado ao conhecimento libertador que é o Espiritismo. Então, nós temos que nos libertar dessa história de ser seguidor uns dos outros. Nós somos espíritas, cristãos, como Kardec coloca claramente, portanto, nós somos seguidores do Cristo, e não do orador que fala bonito, ou do médium principal, não sei de onde. Então, muito cuidado com isso, que o Evangelho Rede Viva é libertador de todas essas peias, inclusive da nossa dependência em relação ao centro espírita, porque a gente traz um processo atávico. O que é atávico? São hábitos adquiridos durante as encarnações anteriores, por séculos e até milênios, e nós nos acostumamos a ficar dependente do representante da religião, dependente da própria religião, dependente do templo religioso. Então, a gente se torna espírita, às vezes já nasce em berço espírita, mas traz aquele processo atávico. E chega aqui e substitui. A igreja agora é o centro espírita. O representante lá da igreja, né, o padre, o pastor, o representante da religião agora é o presidente do centro ou o médium principal. Aí a gente vai substituir a hóstia pelo passe. E aí substitui a confissão pelo atendimento fraterno. E fica nisso, não cresce, não se desenvolve, porque fica dependente. Tem gente que, para caminhar, precisa perguntar para o médico se pode. Não estou brincando, não, viu? Tinha gente, né? Nós já moramos em muitos lugares, que perguntava, inclusive, se era adequado sair às 8 da manhã para comprar pão na padaria. Que os espíritos pudessem dizer se era adequado. Gente, tem que botar a mão na consciência, não é? E acabar com isso, porque realmente é uma infantilidade muito grande e a gente já não vive mais essa época. Nós estamos vivendo a época sendo convidados a ser maduros, da maturidade espiritual, de caminhar com os próprios pés, E aí vem o desafio. Quem leu, voltei. Não precisa levantar a mão, não. Quem não leu, voltei, está devendo a si mesmo. Porque ser espírita e não conhecer a obra de Kardec, e não conhecer certas obras do Espiritismo, é de fato perder uma oportunidade maravilhosa. Hoje nós temos um dos maiores compêndios que a humanidade já recebeu de interpretação do Novo Testamento e com repercussões no Antigo dentro do Espiritismo. Então nós espíritas não podemos dizer que a gente não sabia. Ah, eu não sabia. Não sabia por quê? Porque não quis. Porque olha a quantidade de livros orientando, olha a quantidade de estudos que a Casa Espírita oferece, olha o esforço dos trabalhadores espíritas para que nós possamos aprender nos estudos. E os estudos em 3 níveis, vamos compreender isso. Nós apresentamos isso no Conselho Federativo Nacional, a Marta ainda era vice-presidente de unificação na época, e ela disse, Carlos, nós temos que falar disso para todo mundo em todas as reuniões. Então, toda reunião a gente repete isso. É preciso compreender que o Espiritismo é o Consolador prometido, que nós estamos adentrando a era da regeneração, que o Evangelho Rede Viva é o primeiro método de estudo da nova era, que o estudo precisa ser desenvolvido em 3 âmbitos.
o âmbito individual, eu preciso ter o meu momento com Kardec, com os livros espíritas, todos os dias. O estudo em família, sim, olha que interessante. Vamos colocar. Não é o estudo do Evangelho no lar, esse já acontece uma vez por semana, a família decide quando, que hora, quando faz. Então, quando nós apresentamos a ideia, a gente colocou lá o estudo do Espiritismo no lar. E aí, os companheiros do CFN disseram, troca isso por estudo do Espiritismo em família, para não confundir com o Evangelho no lar. Porque senão as pessoas vão achar que substitui, ou que troca, ou que basta ter o Evangelho no lar. Não basta, é muito importante, mas nós vamos compreendendo que hoje é necessário mais do que isso. Mas do que você está falando? Estudar o Espiritismo todo dia em casa com a família? É disso mesmo. E a gente não pode recomendar o que a gente não faz. Então, a gente faz isso desde os anos 2000. E quanto, gente? 2000? Eu tenho que fazer contas que eu me perco no tempo, né? A gente vai passando por tantas experiências que a gente se perde no tempo. A minha mulher sempre me ajuda nisso, né? Mas foi 2001, 2002, que a gente começou a fazer o estudo do Espiritismo em família, em casa, no lar. Bem, e além disso, o Evangelho, que a gente mantém todos os domingos, a gente faz o Evangelho no lar. Então, isso é fácil de fazer? Não, porque no primeiro momento, quando minha mulher sugeriu, eu não concordei de jeito nenhum, não tinha como fazer isso. Até que as coisas foram se apertando e tal, e os espíritos foram firmes com a gente. Então, a gente começou. Era preciso fazer experiência para depois ter condições de dizer para as pessoas que é possível fazer. E é possível fazer, sim. Agora, algumas famílias podem até optar, né? A pessoa, ao invés de fazer o estudo sozinho, ele já faz o estudo em família, mas muito cuidado com isso, porque se nós queremos aprender mesmo, a gente tem que ter o nosso momento de contato com Kardec individualmente, pelo menos com Kardec. E com os livros do Chico, são mais de 400 obras, já mais de 200 do Divaldo, recebidos pelo Divaldo. E assim sucessivamente, tantos autores. Leon Denis é importantíssimo ler. Ler Leon Denis em família. É revolucionário. A obra de Ivone Pereira, em família. Nossa, como é bom fazer isso. Do Manuel Filomeno de Miranda, do André Luiz. Isso é maravilhoso. Então, a meia horinha por dia, 40 minutos por dia. Ah, mas nós não temos tempo para isso, não. A gente não tem tempo para isso, não. Aí eu faço uma pergunta. Quanto tempo você gasta para cuidar do corpo físico por dia? Não tinha pensado nisso, não? Quantas vezes você toma refeição por dia para alimentar o corpo que vai ficar na tumba? E a alma que vai seguir? A essência espiritual, que é o espírito, que vai seguir? Quando é que é alimentado? Então a gente tem que repensar os nossos parâmetros e as prioridades que nós damos na nossa existência. Que a gente tem que priorizar a vida e não a existência. A existência é transitória. A vida é imortal. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa visão. Estudo individual, estudo em família. E lógico, um companheiro disse uma vez, tem que acabar com esses estudos do espiritismo no centro espírita, ou as pessoas ficam dependentes do centro. Foi graças a esse comentário dele que a gente fez um monte de reflexões para chegar a estudo que a gente está chegando. Ele ajudou muito a gente. Mas a gente não concorda que tem que acabar com o estudo no centro espírita, muito pelo contrário. Mas tem que entender que o estudo no centro espírita não substitui o estudo do espiritismo com a família e o estudo individual. Porque do estudo individual a gente pode ter dúvidas, a gente anota. Conversa com a família, fica a dúvida ainda, a gente anota a dúvida. E a gente vai para o estudo no centro espírita e a gente tem a chance de esclarecer as nossas dúvidas com as pessoas que estão participando. Nem sempre os facilitadores, às vezes é outro companheiro de estudo. E às vezes a gente vai se surpreender porque tem coisas que as pessoas não entenderam ainda. E na hora que a gente está conversando naquele diálogo de construção coletiva, a gente apresenta o que a gente entendeu dos nossos estudos individuais em família. E ajuda as pessoas a compreenderem a proposta. Então, o Evangelho Redivivo vai trazer essa metodologia revolucionária de construção coletiva pela mediação dialógica, que é um processo
de diálogo, não apenas do facilitador com o participante, mas da promoção do diálogo pelo facilitador entre todos os participantes e também com ele. Tudo bem? Então, hoje, nós não estamos numa situação ideal para fazer um estudo do Evangelho Redivivo, não é? Mas vocês têm microfone. Eu perguntei para o Wagner, ele disse que vocês têm um microfone. Quem quiser se manifestar, quiser fazer uma pergunta, basta fazer o sinal, vai ter alguém que vai lhe entregar um microfone e vai me avisar. Não importa o que a gente esteja falando, você tem que completar um pensamento, vai levar alguns minutinhos mais, a gente completa o pensamento e a gente abre a palavra para quem levantar a mão, para quem pedir, pode falar a qualquer momento, dar a sua contribuição, fazer a sua pergunta, fazer o seu comentário sobre o assunto, porque isso faz parte da metodologia do Evangelho Redivivo. E quem está acompanhando pelo Meet, a mesma coisa. Pode colocar na área de texto, que alguém vai estar acompanhando, não é isso, Wagner? Aí no chat, como se diz, tem um chat com todos aí, ó, você pode colocar seu comentário, sua pergunta, né, numa outra situação, inclusive também no Meet, você pode pedir a palavra para falar. Não tem nenhum problema. Ah, mas se aparecer um aventureiro que não conhece o espiritismo, toma o microfone e começa, a gente bloqueia o microfone dele e coloca ele para fora da sala, ué. Qual o problema? E nós continuamos. Então, já fomos invadidos na época do Paul Talk. Nós criamos o primeiro centro completamente virtual deste planeta, no ano de 2005. 2005. Nós criamos esse grupo. Em espanhol, ele existe até hoje. E na época não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. A gente usava o Paul Talk. Não sei se alguém... Tem gente que nem sabe do que se trata, né? Era muito primitivo. E um companheiro invadiu a gente percebeu que ele era evangélico. Ou era protestante, mas bem protestante, porque protestante é uma coisa e evangélico é outra. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muitas vezes os evangélicos se dizem... Os protestantes se dizem evangélicos. Mas tem que tomar muito cuidado, porque alguém tomou a palavra evangelismo, como também tomaram a palavra progressista. O espiritismo é uma doutrina completamente progressista. Mas tomaram a palavra progressista para dizer que os materialistas são progressistas. E materialista não é progressista nem aqui, nem em lugar nenhum. Quase que eu falo uma palavra que eu não deveria aqui, né? Em lugar nenhum. Tá certo? Então, progressista restrito à visão material do mundo e da realidade da vida, não pode ser progressista. Prestemos atenção. A gente respeita profundamente. Agora, ser progressista é entender a realidade espiritual e as consequências da realidade espiritual. Então, vamos entender as palavras e tudo com muito respeito, que a gente tem que ter respeito uns pelos outros e por todo mundo, todas as filosofias de vida, todo mundo tem direito de escolher, fazer o que quiser. E todo mundo tem direito de se expressar, não é isso? Não precisa concordar com o outro, mas não criar polêmica. Nós não criamos polêmica e nem participamos de polêmicas. Se a pessoa vem, mas eu tenho razão por isso, você tem razão. Dentro da sua visão, você tem razão. Está tudo certo, isso mesmo. Ah, mas você concorda comigo? Não, não concordo com você, mas eu reconheço que você tem o respeito de ter a sua opinião e a sua maneira de ver. E nós não vamos brigar por isso. Ao contrário, vem cá, vamos dar um abraço aqui, vamos continuar juntos, porque juntos nós vamos aprender muita coisa mesmo uns dos outros. E mais tarde, lá no futuro, nós vamos ver o quanto a gente aprendeu com o outro, que a gente achava que não sabia nada ou era não sei o quê. Então, muito cuidado com o julgamento, porque o julgamento não cabe, né? Conforme Jesus nos ensinou. Mas nós temos que nos posicionar muito claramente, a gente aprende isso com o Espiritismo, que é o próprio Evangelho Redivivo. Bem, depois dessa introdução, nós vamos entrar no tema que tem repercussões muito amplas. Não temos intenções de esgotar esse assunto de jeito nenhum. Não temos mesmo, porque o assunto é muito profundo. Nós estamos iniciando, ou para alguns dando continuidade, a um estudo que ele pode ter tido começo, mas ele realmente só se completa, e nós vamos explicar como é que ele só se completa mais à frente, não é agora ainda. Ainda hoje a gente coloca isso, não me deixe esquecer, se lá no final eu não disser para vocês como é que esse estudo se completa, vocês, por favor, me recordem isso,
para que a gente possa colocar para vocês lá no finalzinho, sobre como é que esse estudo, esse negócio, essa coisa toda aqui se completa. Nós temos vários textos, não temos necessidade de ler. Eles estão no livro 1. Vocês podem pegar o livro 1 e ler. Quem não adquiriu ainda pode adquirir. Não precisa comprar, se não quiser comprar, basta entrar no portal da FEB e baixar. O Wagner pode, inclusive, o pessoal da equipe aí pode colocar para vocês, em algum momento ainda hoje, né, o link lá do portal da FEB, onde você baixa gratuitamente. Por favor, não copie o PDF para passar para as outras pessoas. Porque é importante que a pessoa vá lá no site para baixar, porque lá no site tem um monte de informações. A pessoa entra lá para baixar o livrinho, ele olha que tem isso, que tem aquilo, que tem aquele outro que tem, e a pessoa vê um monte de coisa. Aí a gente vai facilitar o trabalho dos outros e copia o PDF e manda o PDF para a pessoa, e a pessoa vai ficar só vendo o PDF. Não vai ver o quanto de riqueza que tem lá dentro do portal da FEB. Então, dá o link para a pessoa, que ela faça o trabalho dela de buscar, como a gente tem que fazer o nosso também. Tudo bem, gente? Facilitar não significa dar o peixe. Facilitar significa ensinar a pescar. Mas nós vamos entendendo com o tempo que facilitar é ensinar a pessoa a caminhar com os próprios pés e acender a própria luz para não ser dependente da luz dos outros, como nós temos sido até hoje. Vamos lá, então. Nós temos aqui, vamos ver como é que eu vou, se aqui ele faz, não, eu vou ter que vir aqui para fazer, e colocar ele assim. Muito bem. Eu não vejo vocês agora, por causa da apresentação como ela está. Então, de quando em quando eu vou interromper para ver se tem alguma coisa no chat, mas também a equipe do Wagner pode nos avisar, tá bem? Então, nós estamos tratando dos evangelistas, e os evangelistas são 4, como nós sabemos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o primeiro foi Mateus e o último foi João. Eles foram membros do Colégio Apostolado Cristo. Então, Mateus conviveu e João também conviveu diretamente com o Cristo e com Jesus. Talvez Marcos tenha tido contato com Jesus. Esse talvez aqui fica por conta de quem colocou isso. Ele teve contato, não é? Com Jesus. Ele era menino, era criança. Aquele menino que está descrito lá no texto, que estava enrolado num lençol e que o menino estava atrás da moita acompanhando e que foram lá e tal, e ele saiu correndo, né? O lençol se enroscou. Esse menino era Marcos. Então, Marcos, ele era um curioso, ele queria aprender, pequenininho, ele já estava acompanhando, o que não impediu dele vacilar, como nós vamos ver aqui, como também Pedro vacilou. Mas Lucas não conheceu, seguramente ele não teve contato direto com Jesus naquele momento inicial. Sabe-se igualmente que os registros dos ensinos do Cristo foram escritos em diferentes períodos. Então, não há propriamente só 4 evangelhos, mas nós vamos encontrar em todo o Novo Testamento as orientações, os ensinamentos, e outros livros chamados apócrifos que podem trazer informações também, que podem contribuir, mas alguns deles só causam confusão. A gente tem que ter conhecimento para poder compulsar essa obra e não se ficar confuso, não é? Há grande similitude entre os textos neotestamentais, principalmente dos 3 evangelistas chamados sinóticos. Nisso se exclui João, que o evangelho dele não é sinótico, tá bem? Esses evangelhos sinóticos é porque eles têm uma semelhança muito grande. Eles fazem mais bem a descrição da vida de Jesus e os ensinamentos dele. E João vai para o aspecto espiritual do evangelho, né, conforme a gente vai aprofundando com o tempo. Então, há diferenças quanto aos detalhes. E isso, ao invés de caracterizar erro, dá autenticidade para os evangelhos. Então, a esse respeito, Emmanuel vai nos esclarecer. Olha, a gente pediria nessa hora aqui para alguém fazer a leitura, não é naturalmente do texto, e não ficaríamos lendo sozinhos se nós estivéssemos dentro de uma sala ou num ambiente que não fosse híbrido como agora, com participação mista, não é? Do salão e do Meet. Quando a reunião é só pela internet ou só presencial,
a gente tem que fazer um outro sistema para ela ser realmente uma ação integrada, de participação efetiva, né, mas aí nós precisaríamos que todos os participantes estivessem vendo todo mundo e que pudesse ouvir todo mundo ao mesmo tempo e falar para todo mundo ao mesmo tempo, né? Isso seria híbrido de verdade, tá bem? Aqui nós estamos nos sistemas mistos, mais ou menos. Nesse tempo, então, os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos do Evangelho, com vistas ao futuro, não somente junto aos apóstolos e seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Então, se escrevia em muitos lugares ao mesmo tempo. Os cristãos mais destacados trocam entre si cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas. São mensagens de fraternidade e de amor que a posteridade muitas vezes não pôde ou não quis compreender. Preste atenção, não pôde ou não quis compreender. Vamos ver como é que eu interrompo aqui fazendo isso. Não pôde ou não quis compreender. Na maior parte das vezes nós não quisemos, por causa dos nossos preconceitos, prejuízos, por causa dos nossos pontos de vistas, por causa da imposição do conjunto em relação ao indivíduo, por causa das doutrinas dos homens que estavam substituindo a doutrina do Cristo. E nós participamos disso. Eu não posso dizer e apontar o dedo e dizer, olha o que fizeram. Vocês estão vendo aqui como é que fica o dedo? Olha. Está um apontado para lá, tem 3 voltados para mim mesmo, me levando à reflexão, cuidado, você está falando dos outros, você teve várias encarnações, hein? Será que você não teve lá, não? Bom, e ainda tem um dedão apontado para cima aqui, pedindo, pai, por favor, me perdoa, não me deixa falar dos outros, quando eu não sei nem mesmo o que foi que eu fiz direito. Tudo bem para todo mundo? A mão é muito expressiva, né, gente? Um dedão apontado para o outro, um para Deus pedindo pelo amor de Deus para não fazer besteira, e outros 3 apontando para mim mesmo, para a reflexão de que eu sou responsável. Então, nós não quisemos compreender, vamos colocar assim lá atrás. Ou às vezes não conseguimos, em função dos próprios prejuízos acumulados dentro da cabeça, dos preconceitos, a gente não conseguia entender. Aí vem a paciência do Cristo ao longo do tempo, a insistência de Jesus, que é o governador do planeta, aí fazendo todo o esforço, e repetindo, e mandando mensageiros. E aí a gente pega a lição do mensageiro e joga contra a lição do outro mensageiro, como se fosse a minha religião melhor do que a do outro. E criamos as disputas em relação a tudo isso, apoiados no mestre de amor, de fraternidade. Bem, ele que enviou Buda, ele que enviou Lao Tse, ele que enviou Hermes Trismegisto. É por isso que nós vamos encontrar na Gênese, logo da primeira parte, capítulo 56, que a doutrina que os espíritos, a moral que os espíritos apresentam é a moral do Cristo, porque não há outra melhor. Porque, de fato, a moral que preside a essência do budismo é a mesma do Cristo. Que preside o ensinamento original de Hermes Trismegisto é a do Cristo. Quando há alguma coisa diferente da mensagem do Cristo, é ganga que nós colocamos nossos pensamentos, nossas convicções ali, interpolando. Então, nós vamos seguir aqui com a apresentação. Ela está acontecendo ainda, vocês estão vendo, eu só tenho que botar nesse modo aqui, e eu já não vejo vocês outra vez. Falando nisso, já que eu interrompi, vamos voltar aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta até agora. Apareceu, o Wagner não deixa de avisar a gente, ou se tem alguém da equipe responsável, não deixa de avisar a gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar. Tem algum comentário? Levanta a mão. Se você estiver no Meet acompanhando, a mesma coisa. Tem uma mãozinha que você pode levantar aqui embaixo. Clica na mãozinha, a mãozinha aparece aí para todo mundo ver. Aí, clica de novo, a mãozinha desaparece. Certo? Bem, se não tem pergunta, não tem comentários, a gente vai continuando, tá bem? Então,
nós vamos ver que a grandeza da doutrina cristã não reside na circunstância de o evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de João. Vocês já vejam aqui que o texto está invertido, botou Marcos primeiro. Nós já vamos discutir isso daqui a pouquinho, tá bom? Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Não há vantagem nas longas discussões quanto à autenticidade de uma carta de Inácio de Antioquia ou de Paulo de Tarso, quando o raciocínio absoluto não possui elementos para a prova concludente necessária. A gente pode não saber quem foi que escreveu. E nós enfrentamos essa dificuldade até hoje. Kardec vai, então, nos ensinar a examinar o conteúdo da mensagem e não a assinatura no final. Porque pode ter assinado Jesus e a mensagem está cheia de bobagem. Aí a gente olha, foi Jesus que mandou, olha aqui. E aí vai aceitar as bobagens que o espírito mistificador colocou. Então, quando a gente lê o conteúdo, ele é bom, ele é aproveitável, não importa de onde ele saiu. Quem é o autor daquela mensagem, daquele texto? Se ele é aproveitável, vamos aproveitá-lo. Se ele não é aproveitável, não importa o título do nome, não importa o nome que foi dado, não é aproveitável, ele não serve. É o que a gente tem que aprender, não é, gente? Então, a opinião geral rodopiará em torno do crítico mais eminente sempre, segundo as convenções. Vamos utilizar isso daqui a pouquinho. Todavia, a autoridade literária não poderá apresentar a equação matemática do assunto. É que, portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas, e em se tratando das conquistas sublimadas da fé, a intuição tem de marchar à frente da razão, preludiando generosos e definitivos conhecimentos. Muito bem. Está Francisco Cândido Xavier aí, que foi o médium, né, do texto de Emmanuel, certo? Como a gente colocou logo no início, Emmanuel é quem fala isso. Então, antes da gente examinar mais um pouquinho, eu queria fazer algum comentário aqui com vocês. Prestemos atenção nisso. Não é? Ele vai dizer, e aqui nós vamos ter elementos para aquele comentário final que a gente vai fazer. Nós temos uma pergunta aqui. Ela não pode apresentar a equação matemática do assunto. Não tem uma equação matemática para apresentar. Então, nós temos que entender que a questão está para dentro de nós. Então, só a essência deve prevalecer nas almas. Prestemos atenção. As discussões lá fora, o texto foi do Marcos, o primeiro foi Marcos, o primeiro foi Mateus. Isso tudo é discussão nossa, dos homens aqui. A gente forma as nossas convicções. Mas o que interessa de fato? O que foi que Mateus escreveu? O que é que Marcos escreveu? E aqui nesse momento a gente coloca para vocês. Cada um deles é um roteiro de evolução espiritual. Emmanuel é quem fala isso. Cada texto evangélico é um roteiro de evolução espiritual. Tudo bem? Wagner levantou a mão. Pode falar. Ô, Carlos, nós temos uma pergunta aqui, e por uma questão até mesmo de organização nossa aqui, nós vamos passar a pergunta agora, a companheira vai fazer, e no finalzinho a gente abre a pergunta uns 15 minutinhos antes. Pode. Para não interferir muito na sua apresentação, na sequência. Pode. Eu sei da importância dessas perguntas, mas por uma questão de organização até nossa aqui, acho que vai ficar bom. Tá bem. Então, no finalzinho, ó, vou abrir aqui no final a gente reserva uns 15 minutos. Vai fazer a pergunta, tá? Tá. Pode colocar a pergunta. Seu Carlos, bom dia. Bom dia. Muito obrigada por compartilhar conosco seus conhecimentos. E houve uma coisa que o senhor afirmou, que o senhor falou, e que eu fiquei muito intrigada. Então, eu vou te pedir para me ajudar a entender melhor, que é o seguinte, onde na obra do Kardec que ele afirma, ou que ele define,
a doutrina espírita como sendo progressista? Isso. Nós vamos encontrar no próprio texto, não é? Em alguns momentos, ele coloca isso. A progressividade da doutrina espírita. Ela não nasceu pronta. Vai se lembrando. Eu não vou me lembrar agora exatamente. Ela não está ouvindo? Está ouvindo? Wagner, ela está ouvindo ou não? Sim, está ouvindo, cara. Agora eu estou ouvindo. Então, eu não vou conseguir lhe precisar agora, porque está em vários momentos da obra. Essa ideia que ele coloca de que o Espiritismo ele é uma doutrina progressiva. Então, o que acontece? Ele está e vai acompanhar a ciência. Se a ciência um dia provar que o Espiritismo está equivocado em algum ponto, isso está lá no que é o Espiritismo, por exemplo, o Espiritismo renuncia a esse ponto e segue com a ciência. Mas até hoje não aconteceu. Licença, então o termo não é progressista, mas progressiva. Sim, mas de toda maneira, né, nós encontramos essa situação de que todo espírita ele é necessariamente progressista, não no sentido materialista. Tá, então não é progressivo, é progressivo. Uhum. Porque o estudo é progressivo, a doutrina é progressiva. E não progressista nesse termo que hoje está em voga. Exatamente. Completamente contra os ensinamentos do Livro dos Espíritos. Exatamente. Ah, tá. Então é esse termo que pegou. Mas o que acontece? E é importante que você tenha colocado isso para ficar claro para todos nós. O que é que acontece? Muitas vezes, algumas doutrinas se acaparam de certos termos, como se fosse exclusividade dela. Tá certo? E nós nos acomodamos com isso. Então, aí eu sou progressista. Eu vou e proponho o aborto. A pergunta é: propor aborto e aceitar o aborto é ser progressista ou é ser retrógrado? E nós não tratamos do assunto, a gente não conversa sobre o assunto. A gente respeita. Só que eu não posso respeitar a ideia de matar uma outra criatura. Sim, por isso que eu fiquei incomodada com o termo, porque pelo que eu tenho estudado, pouco que eu conheço, né? Eu tenho visto que a gente tem hoje, dentro do meio do movimento espírita, um grupo de espíritas que se dizem progressistas e que pregam todas essas ideias que, até onde eu sei, vão totalmente contra a doutrina. É verdade. Por isso que eu fiquei incomodada com esse termo progressista, porque tende a confundir quem não está atento para esse risco de cair nesse grupo e se deixar levar por essas ideias. Isso mesmo. Muito bom que você está colocando para ficar bem claro para nós. E por que nós trouxemos o assunto? Justamente para que a gente não acomode. Esses espíritas que estão dentro do espiritismo, se dizendo progressistas, eles não são, de fato, progressistas no sentido que o espiritismo nos apresenta. Porque eles, inclusive, questionam Kardec, posicionamentos da doutrina espírita, dizendo que está atrasado. E quem está atrasado no conceito é a pessoa que não entendeu a proposta espírita, na verdade. Então, atualização de termo. Na época de Kardec chamava fluido. Hoje chama energia. Qual é o problema? Cara, tem que atualizar tudo. Não, você tem que ler dentro do contexto, respeitando a obra do autor e a época que ele escreveu. Não é? Então, é isso tudo que a gente tem que prestar atenção para não se deixar levar, porque eles querem mudar os termos e junto com os termos eles mudam os conceitos. E aí os conceitos não são mais os mesmos apresentados por Kardec. É manobra das trevas. E está numa mensagem, esse eu vou dar a data para vocês. Dezembro de 1863, quando Kardec fala dos períodos do Espiritismo. E ali nós vemos que o Kardec fala do período da luta. Naquele momento estava vivendo o período da luta. E Erasto dá uma mensagem que ele publicou nessa mesma revista, de dezembro de 1863, onde ele coloca que a luta que era externa, porque havia as críticas sobre o espiritismo que vinham de fora.
passavam a ser lutas internas, porque aquelas pessoas tinham percebido, e os espíritos também, que atacando de fora só divulgava. Então começaram a entrar no movimento espírita, nos centros espíritas, para causar cisânia dentro do centro espírita. Então me perdoe, meus irmãos, supostamente espíritas progressistas, mas estão no lugar equivocado, porque não cabe dentro do centro espírita esse tipo de coisa que Kardec previu e que Erasto alertou que iria acontecer. Vem a mando da ignorância voluntária ou de maus propósitos para confundir a cabeça dos espíritos e desviar da proposta. Obrigado por você ter trazido a questão, viu? Olha, gente, o quanto é importante perguntar, trazer, não levar a dúvida para casa. Tudo bem? Obrigado, Carlos. A gente que agradece. Aí, então, o pessoal que tiver pergunta, né, o Wagner está pedindo para vocês segurarem, não deixem de fazer pergunta, a gente vai reservar um pouquinho mais de tempo. Nós vamos até que horas mesmo, só para Wagner? 10h30. 10h30. Nós estamos às 5:50, então nós vamos falar mais alguns minutinhos e nós vamos interromper para, né, ver se tem pergunta. Se não tiver, a gente continua tratando o assunto, tá bem? Mas já abriríamos o espaço para as perguntas, tá? Bom, inclusive durante as perguntas de vocês, a gente vai esclarecendo outros pontos. Vamos voltar aqui para a apresentação para a gente avançar um pouco mais. A gente já disse que não tem ideia de a gente esgotar esse assunto, não é? Bom, antes de analisarmos aspectos da escrita dos textos evangélicos, não é nossa proposta agora. É importante fornecer alguns dados biográficos de Marcos e de Lucas, uma vez que informações a respeito de Mateus e de João foram transmitidas no estudo anterior, conforme diz aqui. Quer dizer que já tinha tratado sobre, mas a nossa ideia, não é? Na verdade, é fazer um comentário. Eu vou parar aqui agora e comentar com vocês um pouquinho sobre esses evangelistas, inclusive... a gente já interrompe aqui a apresentação, que ela tem a continuidade que vocês vão fazer no estudo em algum momento com os facilitadores, não é? Deixa eu só dar uma passada. Isto. Agora eu vou fazer, então, um comentário de todos eles que já tinha sido tratado lá, mas vocês, se já fizeram, viram. De toda maneira, eu vou dar uma pincelada aqui, tá bem? Vamos fazer a interrupção do compartilhamento. Isto. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero esclarecer com vocês. No nosso texto do livro 1, fala sobre uma hipótese que surgiu, e nós, fazendo a nossa investigação, nós vamos encontrar isso também em Leon Denis, que o primeiro texto teria sido de Marcos e não de Mateus. A tradição da Igreja Católica, que vem lá desde para trás, coloca Mateus como o primeiro evangelista, que é concordante com Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Paulo e Estevão deixa muito claro que o primeiro evangelho, que era compulsado por Paulo, e que, inclusive, numa viagem que ele está, aparece um ladrão que vê e diz que eles achavam que ele estava olhando o mapa de um tesouro, porque eles ficavam olhando aquilo ali com tanta atenção, e o Paulo diz que era mesmo o mapa de um tesouro. E o ladrão levou, não é, o pergaminho onde estava o texto de Mateus. Tá? E aí o companheiro que estava com Paulo, não lembro o nome dele, ficou preocupado. E Paulo, então, nas dobras da túnica, tirou um outro, que ele já tinha cópia. Então, faziam cópias, inicialmente, do primeiro evangelho, que foi escrito por Mateus, segundo Emmanuel. Aí fica a critério de cada um acreditar, não é? Porque Leon Denis já investigou, ele já fez deduções das investigações dele. E, mais recentemente, tem também alguns pesquisadores que chegam à conclusão de que o primeiro foi Marcos, porque é o mais, como é que eu vou dizer, mais resumido, e de onde os outros teriam tirado. Mas o primeiro resumo foi feito por Mateus, Levi, ele ia anotando enquanto ele convivia com Jesus. Mais tarde, e aí vem as datas que são colocadas. É colocado o primeiro de Mateus dos anos 60 e 80, depois vai surgir o de Mateus segundo, mas esse que surge de Mateus depois já é um desenvolvimento não feito mais por Mateus propriamente. Tanto é que Mateus não estava mais encarnado nesse tempo.
ele é um texto escrito pelos seguidores de Mateus. Então, os evangelhos que a gente tem hoje, eles normalmente receberam contribuições dos seguidores dos evangelistas. Tá bem? E principalmente o de Mateus, que foi o primeiro. Esse evangelho ele foi reescrito depois do feito de Marcos. Ele foi reescrito, foi agregado coisas, foi desenvolvido. Porque o que as anotações de Mateus inicialmente eram mais os dizeres de Jesus. Tudo bem? Se fica alguma dúvida, perguntem, por favor. Bem, Mateus, Levi. Mateus, ele era coletor, né? Ele, então, era mal visto pelo povo, né? E Jesus passa lá um dia na coletoria e chama e ele vem. Estava predestinado a seguir, era dos mais ilustrados dos evangelistas na época. Depois vai surgir Lucas, mas Lucas não conheceu Jesus, como a gente viu, né, aí atrás já. Então, Mateus, ele fez as primeiras anotações, e há um filme novo agora, chamado Os Escolhidos, de Chosen, que coloca Mateus como autista. Não há nenhuma referência histórica e nenhuma base para essa ilação. É uma ilação que a gente respeita do autor. Mas nós temos um outro filme também com 60 episódios, feito na Espanha, que se chama Maria de Magdala, que no nosso ponto de vista é mais fiel ao que foram os seguidores de Jesus naquele primeiro momento. Bem, apesar de que também tem licença poética do autor, que sempre os autores têm licenças poéticas. O autor do The Chosen coloca Mateus como autista porque ele tem um filho autista, ele quis contemplar o filho dele dentro, né, ou contemplar também os autistas, porque neste momento nós temos o meu filho autista, ele nasceu em 1988, e naquela época, cada 153 crianças que nasciam era autista. Primeiro porque não tinha diagnóstico, era muito difícil diagnosticar, não havia experiência suficiente. Então, com o tempo, foi se melhorando esse diagnóstico, e hoje em dia, inclusive, se diagnostica pessoas que já têm 30, 40 anos como autista. Mas muito cuidado, porque está virando uma moda. Qualquer coisa, eu sou autista. Se for examinar direitinho mesmo, eu for num psicólogo, não é, que vai ver as características, eu sou autista. E vocês todos também são. Então, nós temos características. Na época, a gente aprendeu com um psicólogo que todos temos características. Aquilo que é chamado de toque. Esses dias minha filha me ligou e disse: pai, eu fui na psicóloga, a psicóloga examinou e disse que eu tenho esquizofrenia. Aí eu falei, quais são as características? Ela começou a descrever: ih, filha, nós dois somos esquizofrênicos, hein? Porque a gente tem que tomar um cuidado danado, inclusive com medicação, não é? Porque aí a gente tem as doenças e vai medicação. É uma indústria estabelecida, a gente tem que estar atento a isso, viu, gente? Eu digo para vocês, nosso filho autista, ele tomou remédio durante uma semana e nunca mais. O remédio fez um mal lascado para ele, porque o médico diagnosticou errado. Todos os outros diagnosticaram ele como autista, esse médico diagnosticou ele como hiperativo, que é uma das características do autismo dele, e deu um remédio para o hiperativismo dele. O menino fica embetado, tomava o remédio assim. E se continuasse, começaria a babar. Porque de vez em quando ele saía correndo para o banheiro para vomitar uma bilha alaranjada. Aí nós conversamos com outro profissional e ele disse: olha, eu não posso contrariar a orientação do profissional que passou o remédio. Eu vou te falar como pai. Se fosse meu filho, eu não daria o remédio para ele. Eu falei, isso basta. Então, autismo não é doença. Não tem remédio para autismo. Autismo é uma característica, é uma maneira de ser. Alguns autistas estão em expiação, como nós também. Mas há autistas que são autistas não por expiação. São característica do indivíduo. Vêm seres de muitos planetas hoje para cá, inclusive para nos ajudar a mudar os nossos conceitos, a nossa maneira de ver. Então, cuidado com os filmes que a gente vê,
e a interpretação que se dá, senão a gente começa a acreditar que Mateus era autista. Tudo bem, vamos lá. Nem havia diagnóstico na época, nem nome para isso, né? A mesma coisa que pegar uma Bíblia que diz que o espiritismo foi proibido e que a mediunidade foi proibida. Não existia espiritismo na época, nem o termo era utilizado na época, era mediunidade. Então, isso não foi proibido. Foi proibido por Moisés o comércio entre os encarnados e os desencarnados, mas não a mediunidade em si, que ele vai sancionar depois quando vê o parente dele dizendo que Eudade e Meldade estavam profetizando. Ele diz que gostaria que todo o povo hebreu profetizasse com Eudade e Meldade. Ou seja, ele gostaria que todos eles fossem médiuns, mas equilibrados e não desequilibrados. Muito bem. Visto isso, nós vamos então para o segundo evangelista, que é Marcos. Marcos, rapidamente, ele é o seguidor de Pedro, ele vai escrever conforme a orientação de Pedro. Mateus escreve para todo o povo hebreu, e os que seguem Mateus vão escrever para o povo hebreu, mas Marcos escreve para o povo romano. Então, escreve para os primeiros cristãos que estavam ali já sob a influência de Roma, e mais tarde, né, vai dar, de alguma maneira, suporte para o surgimento do catolicismo. Então, nós vamos ver depois Lucas. Lucas é o seguidor de Paulo de Tarso. Ele vai escrever o evangelho porque Paulo tinha o desejo de escrever, mas não conseguia tempo com tudo que acontecia, que estava ocorrendo. E ele vai pedir a Lucas que faça isso. E Lucas vai visitar Maria, convive com Maria durante um tempo, colhendo informações da fonte, e vai escrever esse evangelho. Todos eles são maravilhosos de ler, simplesmente. A gente tem preferência por um outro, mas é uma preferência pessoal. Cada um deles é um roteiro de evolução. Aí nós vamos para João. João é o mais espiritual dos evangelhos. João era um discípulo bem amado, tinha uma relação muito ligada de afinidade com Jesus. E ele vai escrever o evangelho ao longo de muito tempo. Inclusive, ele termina, não ele escrevendo, porque já não tinha mais condição de escrever os textos. Ele também escreveu o Apocalipse, não é? E Lucas escreveu os Atos dos Apóstolos. Então, ele vai escrever ditando, e um dos seguidores vai escrever o que ele está ditando. Então, são assim, rápidas pinceladas sobre esses evangelistas. Alguns dizem que Lucas teria também sido hebreu, provavelmente descendente de hebreu, não é? E aí fica para aí as ilações dessas coisas todas. De tudo isso, gente, o que interessa de fato, e a gente vai colocar como colocação aqui final para vocês, e aí vamos abrir para as perguntas. O que eu posso colocar para vocês é o seguinte: cada evangelho é um roteiro de evolução espiritual, inclusive o evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho Rede Vivo, ele vem recopilar tudo isso, pegando todo o Novo Testamento, para colocar todo o Novo Testamento à luz do Espiritismo como o nosso roteiro de evolução espiritual. Agora, o Evangelho, a Boa Nova, que hoje a gente pode considerar todo o Novo Testamento como a Boa Nova, a Boa Nova, ela só acontece para nós quando a gente vive. Por isso a importância do conhecer, do meditar. No meditar, a gente fazer o esforço para checar os valores que a gente trouxe até agora, com os novos valores que o Evangelho propõe, fazer as mudanças internas no campo do sentimento, para que aquele sentimento se torne ação e a gente viva a nova proposta. Superando o homem velho e dando a oportunidade para o nascimento do homem novo. Portanto, o Evangelho só existe para nós quando a gente vive. Enquanto isso, ele é um texto a ser lido, recomendado aos outros, que a gente pesquisa, que a gente investiga, que a gente procura entender. Mas ele só acontece quando a gente vive. A gente termina aqui o comentário e abre para as perguntas, então. Temos uns 20 minutinhos, 22 minutos aí para as perguntas. Bom dia, Carlos. Bom dia. É a Ayla Patrícia. Oi, Ayla, tudo bem? Tudo bem, né? Ô, Carlos, eu tenho uma dúvida enquanto facilitadora do Evangelho Rede Vivo e queria aproveitar a oportunidade para trazer para todos nós. Nós temos alguns grupos, não é, que têm funcionado muito bem,
E a gente tem uma dúvida quanto ao tempo, sabe? Eu tenho acompanhado também lá na turma 9 da FEB, e tenho essa dúvida de conteúdo dentro de um programa muito específico, porque a gente tem notado que os grupos, eles se diferenciam muito, sabe? Em relação às questões de participação, e aí a gente tem um tempo, e a gente tem deixado, assim, cada grupo ir construindo mais ou menos um tempo dentro daquele texto do evangélico. E aí a gente gostaria de ouvir a sua opinião. Ótimo. Olha, gente, o nosso hábito de estudo normalmente é de 1h30, né? A gente recomenda que faça o estudo em 90 minutos. Mas o grupo pode definir até 2 horas, se sentir necessidade. Normalmente, pela internet, a gente estabelece o máximo de 1h30. E aí cabe aos facilitadores, né, fazerem a programação. Se pega o livrinho e vê que aquele tema, para aquele grupo que ele vai conhecendo, no livro 1 a gente vai conhecendo e vai aprendendo com o próprio grupo, né, para estabelecer. Como você disse, ele é importante, cada grupo vai ter o seu ritmo. E o facilitador precisa se adaptar, não é a isso. Então, o facilitador, ele olha o tema e diz, olha, com esse grupo aqui, isso aqui não vai dar para tratar de uma vez só, não. Divide em 2 encontros, não tem nenhum problema. Em cada um deles você vai ter o conhecer, o meditar, o sentir e o viver. E às vezes tem momentos, né, encontros em que a gente tem isso 2 ou até 3 vezes, porque às vezes os assuntos eles são muito específicos. Aí você faz o conhecer do assunto e vai até o viver do assunto. E no final faz um viver geral, não é? Isso tudo vai do facilitador, que vai conhecendo a metodologia e vai fazendo as adaptações necessárias, não é? Que o livrinho é um referencial. O livrinho é maravilhoso, os livros são ótimos. O pessoal costuma sair buscando texto, não sei aonde, está tudo ali, gente. Na verdade, tá. Lógico que a gente pode trazer alguma contribuição, mas cuidado para não descaracterizar, porque ele está muito bem inspirado. Lógico que ele tem o que aperfeiçoar, e nós vamos aperfeiçoar. Né, com a própria experiência das pessoas, tem coisas que a gente vai recebendo, o pessoal manda para a gente. Se vocês mesmos do estudo perceberam alguma coisa que acha que precisa melhorar, manda para nós, a gente encaminha para a editora. Se for necessário, consulta a Marta, não é? E ela já nos deu carta branca para fazer as modificações que forem necessárias. Então, a gente vai fazendo o aperfeiçoamento do trabalho. O texto, ele vai publicado na internet. Então, o PDF da internet pode ser atualizado com mais frequência, mas a impressão é só quando esgota e vai imprimir um novo, aí que a gente introduz as alterações, não é? Então, para responder o que você está colocando, importante que todo mundo saiba que a reunião pode durar até 1h30. Pode ser que termine com 1 hora, com 1h15, com 1h20. De preferência, não passar de 1h30, e vai da habilidade dos facilitadores. Inclusive na questão da manifestação. Porque tem gente que pede a palavra, outro dia aconteceu mesmo. Logo na primeira manifestação, a pessoa vem e conta uma história. Tudo bem, não é? Mas a gente tem como participante também que aprender a ser conciso. Se a gente está fazendo uma capacitação para facilitador, a gente já vai orientando. Pegou a palavra e falou muito, olha, você vai ser facilitador, inclusive isso é um momento muito bom para a gente conversar sobre isso, aprenda a falar o mínimo possível, para que você consiga ajudar os companheiros depois também a aprenderem a falar o mínimo possível. Então a gente coloca só a essência e vamos ouvir os outros. Ah, mas pode ter uma história interessante. Lógico que sim. No Evangelho Redimido a gente tem que ouvir as experiências de vida, que é a questão que leva, naquela parte da meditação, para o encaminhamento para o sentir. Quando alguém conta uma história de como funcionou o perdão na vida dela, aquilo pode ser o mais importante daquele encontro, se o facilitador souber explorar. Ai, mas não vai dar tempo. Tem que dar tempo. Para esse depoimento, tem que dar tempo. Desde que o facilitador esteja atento, ele vai conseguir usar aquele depoimento para... Agora mesmo você vê, olha o tamanho do trabalho que a gente tinha dentro do horário que a gente tem, toca os pontos principais, porque hoje a gente está encontrando, eu tinha que tratar uma série de coisas com vocês, depois até vou falar com o Wagner, não é? E que a gente precisa colocar certas coisas para quem está começando,
para quem está iniciando o estudo do Evangelho Redivivo, para entender o contexto, entender a metodologia e entender como vai trabalhar aqueles que se tornarem facilitadores, não é? Bom, então a sua pergunta é muito importante, eu acho que ela é uma dúvida que praticamente todos nós, como facilitadores, temos em algum momento. Então a gente tem recomendado aos facilitadores que, durante o livro 1, conheçam a turma. Aqueles que vão ficar responsáveis, normalmente são 2 que estão sempre acompanhando mesmo aquela turma. Pode ter outros 2, outros 4 para ajudar, não é? Mas tem 2 que são mais responsáveis pela turma. Esses 2 têm que conhecer a turma, inclusive para ajudar os outros facilitadores, que eventualmente a gente convida o facilitador. Olha, a característica dessa turma é essa. Eles gostam, em certo momento, de falar, de trazer experiência e tal. E a gente gostaria que você desse a chance para a turma para colocar as experiências, não é? Então, o facilitador já tem que adequar o conteúdo. Porque não adianta, a gente já aprendeu uma coisa. Para cada encontro de 1h30, o máximo de 15 lâminas. Com pouco conteúdo. Então, a gente no encontro vai tratar a essência, o pessoal tem que ler antes. Tem que trazer dúvidas. Tem que trazer comentários. Tudo bem, Ayla? Pode falar, Ayla. Tudo bem? Atendeu? Atendeu, muito obrigada, viu, Carlos? Tudo de bom. Agradece, viu? Seu nome? Bom dia, Carlos. Bom Meu dia. nome é Marilda. Marilda? Ô, Carlos, o que você falou na introdução com relação ao estudo em família, eu fiquei assim, meu ouvido bem atento, bem sensibilizada dentro dessa proposta que até então não tinha ouvido. Nós fazemos o culto cristão no lar, já sou espírita há 30 anos, então desde quando eu entrei no espiritismo, eu abracei essa causa do culto cristão no lar. Me fala um pouco desse estudo em família. Ótimo. Você colocou que é diferente do culto cristão no lar. Isso. É ótimo a sua pergunta, não é? E o que acontece? Nós estamos adentrando a nova era, a era da regeneração da humanidade. E a gente sabe que, inclusive, nós tivemos um encontro com a participação do Alberto Almeida, não é? Nessa sexta-feira agora, e perguntamos para ele, né? E para a Cíntia, que estava participando também de Goiânia, se a família continua sendo a base da sociedade, não é? E a família continua sendo a base da sociedade, apesar dos progressistas, entre aspas, considerarem, não é, que o Estado é que educa os filhos da gente. Então, a gente não concorda com isso de forma nenhuma, porque a educação, de fato, é da família. Não pode nem terceirizar para a escola, que a escola instrui, não educa. Então, é muito diferente instruir, não é, do que educar. Então, a educação acontece no lar. Por isso, a gente tem colocado na entrada da nova era, a gente só vai realmente efetivar a regeneração se a regeneração acontecer para cada um de nós e se ela for implantada na nossa família. Porque a família é que influencia a sociedade para ela, então, dar os passos. Então, primeiro acontece com o indivíduo, o grupo de indivíduos, a família. E aí, a família, os indivíduos que compõem a família influenciando a sociedade se transforma. Então, essa proposta, ela nasce dentro dessa ideia. O estudo do espiritismo todos os dias em casa é uma inspiração que veio da espiritualidade para que nós coloquemos a suposta igreja, não é agora, transformada em vivência dentro da nossa casa. No Evangelho no Lar, a gente já vinha ensaiando isso. Porque o Evangelho no Lar, e o Alberto Almeida até comentou isso também, é um momento de reflexão. A gente lê uma lição e cada um vai falar. A gente costuma comentar a lição, mas a gente aprendeu, nós éramos ainda pequenos, com o nosso pai, que era semi-analfabeto, praticamente não lia, lia com muita dificuldade, a colocar na prática, porque quando tratou uma vez, eu me lembro que isso ficou muito marcado para mim, era sobre o perdão. E ele, então, a gente ali fez a leitura, ele estava ouvindo, quando terminou a leitura, ele disse assim, oh, meu Deus do céu, aqui está falando para perdoar. Essa semana eu briguei com o fulano. E o fulano disse que não quer mais fazer negócio comigo, por causa da briga que a gente teve. E eu estou vendo aqui que está dizendo que eu tenho que perdoar, eu vou ter que pedir perdão para ele. Eu acho que ele está errado, mas eu tenho que pedir perdão para ele.
E aí, passado um tempo, outra vez no evangelho, ele falou, ai, graças a Deus, consegui falar com o fulano, ele já quer fazer negócio comigo de novo. Então, o que acontece? O evangelho é para a vida, para o nosso dia a dia. E os pais precisam se apresentar como são, não como super pais, mas aqueles que estão lutando para se aperfeiçoar, para que os filhos entendam que esse é o caminho. Então, agora a gente já tem condição de fazer isso todo dia. Todo dia, durante 30 minutos, 40 minutos, a gente estabelece um momento, a família, não é, se senta, como se fosse fazer uma refeição. A gente vai perdendo o hábito de sentar em torno da mesa. Cada um cuida do seu, vai cuidar. Cuidado com isso, gente. O Alberto Almeida fez uma imagem tão linda que eu guardei. Ele disse assim, olha, quando a gente faz assim, é isso aqui, ó, cada um por si, ó. Mas a família é isso, gente. A família é aqui, ó, todo mundo junto, ó, que é a família. Tudo bem? Então a família precisa estar atento que tem isso aqui, olha. Não é só eu. Não, agora é eu. Não, somos nós. Eu vou fazer em função do nós. Eu vou levar meu filho à escola, porque isso é uma satisfação para mim. Eu faço porque eu quero, porque eu escolhi fazer, porque isso é bom para o meu filho. Eu não vou lá porque é uma obrigação, não tem tempo para nada. O Alberto Almeida comentou isso. Então a gente inverte as coisas. Eu me sento com a minha família porque isso é uma satisfação, estar juntos. Não é porque é uma obrigação. E aí os filhos vão aprendendo. Eu digo a vocês, nossa filha hoje é espírita, a gente viveu em 8 países diferentes, contando com o Brasil, lugares onde não tinha espiritismo, ela é espírita hoje. Inclusive, estava comentando agora que, depois da pandemia, né, ela está levando as nenéns para evangelização de novo, né, são 2 netinhas novinhas, ela é espírita hoje, por causa dessas leituras, todos os dias em casa. Aí a gente diz, mas não pode obrigar, né? Não, você não precisa obrigar, não, você negocia. Você quer sair com seus amigos no sábado, filha? Ah, eu quero sim, mãe. Então, você pode sair a hora que você quiser estar com seus amigos, mas na hora do evangelho ou da leitura diária, você vai estar em casa. Porque do evangelho eu já sabia que tinha que estar, que era o domingo. Mas no sábado, então, tinha que vir na hora da leitura, se tivesse fora de casa. Naquela hora tinha que estar em casa. Ah, mas eu não quero vir. Não quer, então não vai poder sair, né? Porque aí você já está aqui em casa, então você participa. Ah, mas eu tenho os meus direitos. Tem de exercê-los quando você for independente. Por enquanto você vive na minha dependência, eu sou responsável pela sua educação. Isso é sua educação e você entenderá isso mais tarde. Difícil, né? Conversar com os filhos, que eles dão nó na gente, mas a gente tem que aprender a desatar os nós, porque senão eles vão querer dar nó nos outros lá fora e vão apanhar, porque estão querendo dar nó nos outros. Obrigado pela pergunta, viu? Sim. Tá, eu que agradeço. Muito obrigada. Tudo de bom, gente. Não é fácil implantar, não, viu? Mas a gente tem que fazer o esforço. E a gente consegue com o tempo. No início, como eu tinha atividade na hora que a minha filha, inclusive, que escolheu com a minha mulher o horário da leitura, quando eu cheguei em casa, eu estava na atividade no centro espírita, disse, pai, você já foi o voto vencido, eu e a mamãe escolhemos o horário, agora você vai ter que aceitar. Eu falei, eu aceito. Vai ter dias que eu vou ter que fazer o trabalho espírita lá fora, só que eu me comprometo a ler antes, e no próximo encontro, quando tiver com vocês, eu comento aquilo que eu achar que tinha que comentar sobre o assunto. Não é? E se tiver alguma dúvida, a gente apresenta. Então, às vezes, um membro não vai poder estar naquele dia, naquela hora específica, naquele dia, mas no outro dia ele está. Escolhe um horário que todo mundo pode, eventualmente um outro não vai poder. Mas tudo bem, aí lê antes, o trecho está combinado. O que a gente vai ler? Começa por Kardec, gente. Ah, mas todos nós já lemos Kardec. Lê de novo. Começa com o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho sobre o Espírito. Ah, terminou Kardec, terminou, e a Revista Espírita? 1858, 1869. Vamos ler toda a Revista Espírita juntos. Maravilha. Quanto tempo vai levar? Que interessa quanto tempo vai levar? Pode ser que não termine nessa encarnação, mas e daí? Olá, bom dia, Carlos. Bom dia. Carlos, eu vou fazer 3 perguntas para atender, né, algumas demandas aqui do grupo e de pessoas que não são aqui de Santa Luzia, né, que ainda não tiveram acesso ao estudo do Evangelho Redivivo.
Uma questão é, sobre o Evangelho Redivivo, a gente, por curiosidade, já correu ali na internet para olhar e viu que há vários volumes. Então, com relação a esses volumes, né, se já tem uma quantidade fechada, ou se está passando por adaptações. A segunda pergunta, se nestes estudos dos evangelhos, de Marcos, Mateus, se tem uma referência de datas, porque a gente vem estudando e a gente não encontra essas datas até então, né? Onde nós pesquisamos. E a terceira não é bem uma pergunta, é um esclarecimento maior com relação ao autismo, porque tem um grupo aqui que faz parte da educação e a gente tem recebido muitos relatórios, né, dos alunos medicados, e mesmo no dia a dia, né, pessoas que nos procuram e comentam sobre isso, né. É mais um relato, né, e já uma parte do que você já falou já esclareceu bastante. Uhum. Essa última, você falou título? Eu não entendi essa última pergunta. Sobre o autismo. Autismo. Isso. Tá bem. Ok, muito bem. Então, olha, o Evangelho Redivivo ele é composto por 9 livros. A Marta está elaborando com a equipe o 7º. O 6º estava, eu creio que já foi publicado até o 6º. O 5º já tinha sido publicado, acho que o 6º já saiu também. Então, inclusive, vou comprar. Eu fui na livraria ontem, esqueci de perguntar isso aí, para comprar o Evangelho Redivivo, o volume 6. Eu estou morando fora, né? Estou transitoriamente aqui em Brasília agora por alguns dias. Então, são 9 volumes. Quanto tempo vai levar para estudar? Também não estamos preocupados com isso. E aí acontece um fenômeno que eu já vou adiantar para vocês. As pessoas fazem o livro 1, começam Mateus, vai para Marcos, começa a ver algumas repetições, vai para Lucas, aí começa a ver mais repetições e já começa a achar que não vale a pena. E aí desiste e perde quando chega em João, que é o aspecto espiritual da coisa, o aprofundamento de tudo aquilo. Então, se está achando que está tendo repetição, fala com o facilitador. Aprende a dialogar com o facilitador. Isso aí a gente já viu. Será que a gente precisa ficar tratando isso todo, né, de novo e tal? Não poderíamos avançar e tal? A turma concordando, o facilitador vai em frente com o pessoal. Não é? Faz o ano passar, a recordação, para não ficar preso. Mas, normalmente, quando a gente repete, tem aspectos que a gente não viu ainda. E é muito importante, às vezes, você repisar os aspectos que são tratados diferente em cada um deles, dos evangelistas. Questão das datas. As possíveis datas estão colocadas no livro 1 do Evangelho Redivivo. Vocês verão lá. Tá bem? Então, diz que Marcos foi mais ou menos entre 60 e 80, depois vai surgir Mateus lá pelos 80 e 90 e também Lucas, e João vai escrever lá pelo ano 90, 90 e pico. Essas datas estão colocadas lá. No entanto, essas datas são referenciais, porque se de fato Mateus foi o primeiro, ele começou a escrever no ano 30, 33, ali foi logo, né? Jesus ainda estava, ele já estava escrevendo. Então, essas datas são referenciais. E saber dessas datas também não ajuda em nada, viu, sinceramente, mas são referenciais para a gente, só para a gente conhecer, né? Questão do autismo, gente, o autismo merece um trabalho à parte. Se vocês colocarem meu nome e colocar autismo na frente, vocês vão encontrar umas 2 ou 3 palestras que a gente trata do assunto. Então, tem algumas informações, lógico que não esgota o assunto, há coisas que estão avançando agora, minha mulher e eu estamos preparando um livro sobre o assunto. A gente pretende publicar, faz um tempo já que a gente está trabalhando nisso, a gente trabalha muito lento, né, para escrever, mas a gente está trabalhando nisso. Então, podem procurar e ver o livro Autismo, de Hermínio Miranda na FEB, que foi editado por Hermínio Miranda, não é na FEB não, é outra editora, e já está desatualizado, mas tem informações importantes ali nele. Não é? E tem um livro, A Evangelização Aberta para o Autismo, que é da Lúcia Moisés. Nós fizemos a apresentação do livro, em que ela trata a respeito da evangelização no acolhimento das crianças autistas, mas
vale para toda pessoa que tem interesse no assunto ler, porque tem depoimentos de autistas ali que são muito importantes. Então, recomendo esses 2 livros, O Autismo, do Hermínio Miranda, e A Evangelização de Portas Abertas para o Autismo, de Lúcia Moisés. Está bem para leitura. E as palestras nossas que estão aí pelo YouTube afora. Tá bem? Muito obrigada, Carlos. E você A gente acrescentou, porque no caso nós que somos evangelizadores, né, estamos recebendo, né, as crianças com esse perfil. Esse livro, então, vai atender. Muito obrigada. Com certeza. A de Lúcia Moisés vai ajudar muito. É ou a evangelização de portas abertas para o autismo. Tá? Carlos, então nós vamos encerrar as perguntas. Tá bem. Uhum. Vamos passar para o nosso intervalo aqui. Tá ok. Eu quero agradecer, viu, Wagner, o convite. Agradecer muito a vocês essa oportunidade de estarmos juntos e desejar um excelente trabalho para vocês na continuidade. Né? E estamos inteiramente às ordens, Wagner, você já sabe disso, né? A gente vai falando aí pela frente. E a Elzita assumiu a área de estudo do Espiritismo, ela deve fazer uma visita para vocês agora pela tarde, não é? E aí, precisando de apoio qualquer, em termos da área de estudo do Espiritismo, pode falar com a Elzita. E a gente, como está na unificação, então as áreas todas estão dentro da parte da unificação, a gente está às ordens também para colaborar, tá bem? Obrigado, Ok, Carlos. Muito obrigado, muita paz. Mais uma vez, nós agradecemos. Muito obrigado.